Esse é o ano de 2020. Ano é o intervalo de tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Essa volta demora aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. Terra é um planeta do sistema solar que, graças às suas condições favoráveis, como temperatura, água e oxigênio, se tornou o lar da espécie humana e diversos outros seres vivos. Sol, uma estrela situada no centro do sistema solar, é uma importante fonte de energia para a vida daqueles que habitam a Terra, possibilitando a fotossíntese de plantas que, futuramente, servirão de alimento para os demais seres vivos, incluindo os seres humanos. Seres humanos são animais mamíferos e bípedes, que se diferenciam dos outros seres vivos principalmente pelo telencéfalo altamente desenvolvido e pela habilidade de manusear objetos, podendo criar e aprimorar ferramentas. O telencéfalo altamente desenvolvido permite os seres humanos analisar, armazenar, processar, raciocinar e resolver problemas. A habilidade de manusear objetos, juntamente com o telencéfalo altamente desenvolvido, proporcionou a evolução da espécie, através da criação e aprimoramento de ferramentas, possibilitando a realização de uma série de melhoramentos em seu planeta. Entre eles, vacinas. Vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos, bactérias e vírus. Sua função é estimular o sistema imunológico dos seres vivos, para que estes criem anticorpos que futuramente agirão contra estes mesmos agentes patogênicos que deram origem à vacina. Existem aqueles que não acreditam nas vacinas, os anti-vacina. Estes acabam por não se vacinar, aumentando a propagação dos agentes patogênicos e colocando vidas em risco. Esse é João, o antivacina. Assim como outros seres humanos, ele possui a habilidade de manusear objetos e o telencéfalo altamente desenvolvido, apesar de não utilizar muito, uma característica dos antivacina. João está vivendo no início de 2020, onde já existe o novo coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, podendo gerar de leves até graves sintomas, como febre, cansaço, diarreia e perda de paladar ou olfato, podendo também ser assintomático. O primeiro caso oficial do novo coronavírus, causador de infecções respiratórias, ocorreu no dia 12 de dezembro de 2019, no país nomeado China. O país é um território, geograficamente delimitado e habitado por uma coletividade com história própria, dentre ela a espécie humana. No dia 7 de janeiro de 2020, autoridades do país denominado China confirmaram a identificação de um novo tipo de coronavírus. Possivelmente esse novo vírus veio de animais como morcegos e cobras ou de frutos do mar, já que os primeiros casos estavam ligados a um mercado atacadista. Animais como morcegos, cobras ou frutos do mar, assim como o Sol, são usados como fonte de energia pela espécie humana, que habita o planeta e que apresenta condições favoráveis à vida. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou o surto do novo coronavírus, oficializando a pandemia. Como vimos, em janeiro o vírus já era conhecido pelos seres humanos, que, como portadores de telencéfalo altamente desenvolvidos, tomaram medidas drásticas para prevenir sua propagação, como o distanciamento social, o uso de máscaras e a quarentena respeitada por todos. Quarentena é um conjunto de medidas e restrições para promover um isolamento. No Brasil, ela foi seguida a risco, onde os portadores de telencéfalo altamente desenvolvido respeitaram as restrições impostas pela quarentena. A máscara, usada para proteger os seres humanos de outros seres humanos contaminados com o vírus, é usada com consciência por todos os brasileiros. Brasileiro é uma raça de espécie humana conhecida pelo jeito incomum de utilizar seu telencéfalo altamente desenvolvido, junto da habilidade de manusear objetos para criar tecnologias inovadoras. Esses são alunos da Fundação Liberato, brasileiros pertencentes à espécie portadora do telencéfalo altamente desenvolvido. Fundação Liberato é uma escola técnica situada na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ocupada por brasileiros. Até março de 2020, esses alunos da Fundação Liberato, situada em Novo Hamburgo, iam à aula, ou melhor, iam à aula na escola. Essas são as casas dos alunos da Fundação Liberato que, até março, quando já existiu o vírus, iam à aula. Março, quando estourou a quarentena no Brasil, elas viraram, além de casas, escolas, parques, cinemas e até mesmo academias. A vida desses alunos passou por mudanças drásticas, entre elas, a louça. Agora, todos precisam ajudar nas tarefas de casa, já que também se tornou local de trabalho dos pais. Assim como os antivacina, também há os antiquarentena, seres humanos portadores do telencéfalo altamente desenvolvido, mas que não apresentam uso eficaz desse órgão. Exemplos dessa ineficácia do uso do telencéfalo são aqueles que não usam máscaras e que frequentam festas, até responsáveis. Ao não usar máscaras e ir em festas, os antiquarentenas estão frequentemente pensando na vida de outras pessoas, como os da sua família e as dos grupos de risco. Graças a eles, em novembro de 2020, o número de infectados em todo o mundo passa dos 63 milhões e o número de mortes registradas está quase em 1,5 milhão de pessoas. Então, como vimos, atos imprudentes custam vidas. Use seu telencéfalo altamente desenvolvido e fique em casa. Use máscara, preserve vidas.